Você está ouvindo o podcast sobre liderança produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre recrutamento e seleção de jovens. Espero que você seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. E estamos hoje também com uma profissional incrível de RH que vai falar conosco sobre esse assunto. Priscila, se apresente para a nossa audiência. Oi, Fernanda. Pessoal, meu nome é Priscila. É um prazer, Fernanda, estar aqui. Muito obrigada por essa oportunidade para a gente compartilhar um pouquinho, né, sobre esse universo desafiador de RH e de recrutamento e seleção. Então, meu nome é Priscila, atualmente eu trabalho no RH da padaria Super Pão, aqui em Nova Friburgo. Se você é friburguense, com certeza você é apaixonado pela Super Pão. Vai se tornar, se ainda não for, vai se tornar. Então, eu estou ali com uma equipe de RH, né, desenvolvendo um trabalho muito bacana e desenvolvedor aqui na cidade, com recrutamento e seleção de jovens. Eu sou formada em RH, né, tenho um MBA em gestão de pessoas, uma pós-graduação em processos, e um mestrado pelo FRJ em gestão pública. Já estou na área de RH há alguns anos, uma média de 8, 9 anos, né? A minha primeira experiência com o RH foi na FAD, que é uma fundação de apoio à Universidade Federal de Pernambuco, né? Morei um tempo em Recife e... Que coisa chata, né? Morar na beira da praia, né? Eu morava onde vocês tiram férias. E aí, gente, a minha experiência começou realmente na fundação, né, onde nós fazíamos contratações para os projetos que são vinculados à universidade. Então, daí foi a minha primeira experiência, né, ali no tete-a-tete com recrutamento e seleção. E aí depois eu voltei para Friburgo em 2016, 2017 e recebi o desafio de fazer parte do time de RH da Superpão e estou lá até hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que te fez vir para Friburgo? Minha família, né? Eu estava em Recife morando sozinha. E Recife, por mais glamuroso que seja a capital, é uma capital muito violenta, né? E aí eu sofri assaltos, né? Assim, sofri 2 assaltos seguidos, né? E aí no segundo eu falei, não, vou voltar para casa, minha mãe pode voltar. E eu voltei, né? E nada se compara à qualidade de vida em Nova Friburgo. Nada se compara a morar na Serra. Ai, coisa boa, né? Muito bom, foi bom, né? Muito bom, muito bom. Priscila, conta pra gente como é que lá na Superpão, essa parte do recrutamento de jovens, como é que vocês olham isso? Hoje eu tenho lá, a gente trabalha, né, com a categoria, claro, de jovem aprendiz e estagiário, né? É uma mão de obra que a gente valoriza muito e que a gente vê muito resultado. É muito gratificante fazer parte desse momento, né, da vida do jovem. O jovem aprendiz tem aqueles critérios, né, que são estipulados lá pela resolução, e o estagiário também é uma mão de obra que a gente consegue também aproveitar, muito bem aproveitado na empresa, né, na Superpão, e consequentemente, grande parte dos meus estagiários são contratados, né, grande parte deles são contratados, eles chegam para o recrutamento ali meio tímidos, a maioria nunca teve nenhuma experiência, né? E hoje o meu programa de estagiário, principalmente, é justamente dessa oportunidade do primeiro contato com o mercado de trabalho, né? Da primeira experiência. Porque é fato que o discurso deles é a mesma coisa, né? A gente já fez entrevista ali, já fez entrevista em algum lugar, mas como a gente ainda não tem experiência, como a gente ainda é de menor, né? E aí eu ainda estudo, não tenho essa disponibilidade de horário que o mercado exige, eu só posso trabalhar ou de tarde ou de manhã, né? E aí o estagiário, ele acaba se identificando muito com a padaria porque a gente tem essa visão. Como o meu segmento também funciona em um horário estendido, né? A padaria hoje abre 6 da manhã, fecha 11 da noite. Então eu tenho vários turnos, vários horários, então eu consigo aproveitar tanto quem trabalha de manhã quanto quem trabalha tarde, quem trabalha por módulo, né? E aí a gente vai adequando de acordo com a necessidade de cada setor. Legal. E como é que você vê hoje, já que você tem contato com muitos jovens, né? Como é que você vê hoje o jovem? O que você acredita, Priscila, que o jovem precisa trabalhar melhor, se preparar melhor para a entrevista? Como é que você tem visto isso? É um misto, tá, Fernanda? Hoje, por exemplo, segunda-feira, eu fiz seleção para jovem aprendiz. E o que eu percebo hoje nessa galera mais jovem? A dificuldade em se comunicar.
né? Então, assim, se existe um ponto que hoje eu enxergo que eles precisam melhorar é a comunicação, né? E aí a gente cai na questão da tecnologia, da internet, fica-se muito tempo hoje assistindo, você interage por WhatsApp onde você não verbaliza, né? Você digita ali. Então, hoje eu vejo uma grande dificuldade nessa galera mais jovem em se comunicar, em verbalizar. As respostas são muito curtas, né? Eles não conseguem, assim, desenvolver uma resposta, eles não conseguem te dar uma resposta, às vezes, até mais assertiva, né? Ai, desculpa que eu falei isso, não queria falar isso. Ou é sempre um aham, ou um sim ou não, né? Durante a entrevista. Você faz perguntas, você faz ali um jornal, praticamente, e ele te responde que sim ou que não, né? Então, eu percebo muito essa dificuldade na comunicação, na verbalização ali das respostas, né? Na troca ali durante a entrevista. Legal você falar isso, né? Porque recentemente eu fiz uma certificação na metodologia do Felipe Suri, que fala sobre comunicação. E aí tinha um jovenzinho de 14 anos fazendo a certificação com a gente, né? Era o mais jovem do grupo. Muito legal. E aí a gente perguntou para ele, o que te motivou a estar aqui, né? Para aprender sobre comunicação com 14, acho que ele tinha, não sei se ele tinha 14 ou 15 anos, alguma coisa assim. E aí ele falou assim, gente, todo mundo da minha idade ganhou uma chupeta. Gente, o que é a chupeta? A chupeta é o celular. Porque a gente não larga mais o celular, essa é a chupeta, né, dessa geração. E a gente não se conecta, a gente não conversa, a gente não olha no olho a olho, a gente é incapaz de demonstrar afeto, né, porque tá sempre com a tela, na tela que a gente interage, né. Eu penso até o seguinte, que inclusive os jovens têm dificuldade, por exemplo, com o computador, porque é tanta interação só com o celular, que eles acreditam que tudo eles podem fazer no celular, ok, podem, mas no mercado de trabalho, muitas vezes, ou na maioria das vezes, você vai ter um computador para você trabalhar, você não vai ter o celular, né? E aí, na semana passada, nesse processo de recrutamento e seleção de estagiários de jovem aprendiz, eu tive 2 cenários na mesma tarde, assim, muito diferentes, né? O menino e eu conversando com ele, né, conduzindo ali a entrevista, cara, o que te fez enviar o seu currículo para a Superpão? Né? Você nunca trabalhou, esse é o primeiro momento no mercado de trabalho. O que te motivou a encaminhar o seu currículo para cá? Por que você quer trabalhar com a gente? E ele balançou o ombro assim, não sei, minha mãe que mandou, sabe? E aí, por outro lado, uma outra menina que eu entrevistei, fiz a mesma pergunta para ela, conduzida da mesma forma, e ela falou assim, Priscila, eu não conheço a Superpão, eu moro lá em Rio Grandina, eu venho um pouco para o centro, mas eu acompanho a Superpão pelo Instagram, e eu acho que a empresa é muito bacana, tudo aqui é muito bonito. Eu adoro a menina que aparece no Instagram, ela é linda, não sei o que, eu quero conhecê-la pessoalmente. Então, assim, você vê a disparidade, né? Ele, não sei, minha mãe que mandou, né? E a outra ali conduziu de uma forma que eu achei muito sensata, dentro da realidade dela, sincera. Eu não conheço a loja, né, a padaria pessoalmente, porque eu não venho muito para esse lado, né? Eu moro lá em Rio Grandina, né? Enfim. Mas eu acompanho pelo Instagram e eu vejo que é muito bonita, que as pessoas que trabalham aqui gostam de trabalhar aqui, que são felizes. Eu vejo os vídeos, né? Eu vejo a menina que aparece no Instagram. Eu falei, nossa, que legal, né? Conduziu da forma dela, de forma muito sensata e também muito sincera. Olha, você que está ouvindo esse podcast tem a responsabilidade de encaminhá-lo para algum jovem que você conheça, tá? Que seja para o teu filho, para o teu sobrinho, para o amigo de não sei quem. Você tem que caminhar porque a gente precisa realmente preparar esses jovens, né? Essa força nova que vai entrar para o mercado de trabalho com uma consciência diferente do que eles têm hoje, né? Na vida deles. Então, às vezes tem um lado de que ele é muito cobrado, né? Sobrecarregado em casa e muitas vezes ele vai para a entrevista e ele se sente, né? Também, né? Tem alguém aqui me avaliando, tem alguém aqui me comparando, né? Será que eu sou bom o suficiente? Olha, se você é jovem, né? E aí entre 14 e 24 anos, jovem aprendiz, estágio não tem idade, né? Não tem idade, desde que esteja cursando o ensino médio regular. Ensino médio. Uhum. Legal. Não. Eu tenho estagiários também para nível superior, mas também tenho estagiários para nível médio. Que interessante. Na minha época não tinha isso não, gente. Nível médio não tinha estágio. Muito bom, tá vendo, gente? Tá vendo? Por isso que eu tô aqui fazendo esse bate-papo legal aqui com a Priscila. A gente tá sempre aprendendo, a gente nunca sabe tudo, isso é muito legal. Então, assim, se a gente lembrar, né, Priscila, da gente com 14, 15, né? A gente estava comentando no outro podcast, eu fui trabalhar com 17. Então, a gente não tem experiência,
né? Por exemplo, a minha avó que me criava nunca tinha trabalhado fora, e eu lembro que ela pediu para um vizinho me orientar. Fala para Fernanda aí como é que ela tem que se comportar no ambiente de trabalho e tal, não sei o quê. Então, assim, vocês entenderem também que vocês precisam ouvir os mais velhos, né? Às vezes eu sinto falta disso, dos jovens não acharem que eles têm tanto acesso a tudo no celular, né? Se eu quiser saber alguma coisa, eu vou ali dar um Google e pronto. Não preciso perguntar para ninguém. E vocês esquecem, né, de acessar o seu pai, a sua mãe, a sua avó, né, os seus parentes, para poder trocar essa ideia, entender né, como é que é fazer uma entrevista de trabalho, como é que foi, mãe, com você, a sua primeira entrevista. Então, trocar, né, se comunicar. E quando a gente se comunica em casa, né, a gente trabalha essa conversa em casa, essa comunicação fluida, autêntica, a gente tem facilidade de fazer isso com alguém de fora. Agora, se em casa a gente não conversa, se em casa a gente está o tempo, cada um no seu celular, né? Cada um no seu quarto, cada um no seu cômodo, esse jovem vai ter dificuldade. E a gente vê isso até no próprio ambiente escolar, que eles têm dificuldade de se relacionar. Deu o recreio, né? E tem escolas que liberam, né, na hora do recreio para cada um pegar a sua chupeta. Eles isolam. Cada um vai ficar quieto. Ao invés de aproveitar agora, vamos conversar. Agora, né, vamos contar um pouco como é que foi o nosso final de semana. Eu sei que a gente tem muitos medos nessa idade, né? Aquela coisa a gente enquanto mulher, né? A gente era menina, então a gente não se achava bonita, tinha espinha que comprometia, os hormônios, acredito que os meninos também seja muito parecido. Só que a gente vai para uma fase adulta e às vezes a gente carrega esses medos também, né? E às vezes isso até piora com o tempo. E a gente precisa olhar para isso, né? Por que eu sinto medo? Por que isso me incomoda? Né? Por que hoje a gente tem tanta procura, né, por uma estética para mudar a nossa aparência? O que isso de fato quer dizer? Né? Se a gente está fazendo isso porque existe uma demanda, né, externa de que sempre me disseram que o meu nariz não era legal, que a minha boca não era nada, então agora eu vou aproveitar e vou mudar. Mas será que isso faz sentido para você? Ou só porque as outras pessoas falaram? Sim. E aí, falando sobre medo também, Fernanda, eu percebo também muitos jovens que já chegam no processo seletivo já se sentindo e às vezes até verbalizando, mas eu acho que eu não consigo porque eu não sou muito simpático, porque disseram que eu não sou simpático, porque disseram que para trabalhar aqui com atendimento ao público eu preciso ser sorridente e eu não sou. Então, assim, às vezes cria-se, né, um estereótipo de, a Superpão, você precisa ser muito simpática para trabalhar com atendimento ao público. Mas também não se enxerga, ou por falta de conhecimento, claro, ou por alguma limitação, que existe um universo por trás do atendimento, né? Então, hoje, no meu segmento, na minha realidade, eu consigo muito bem absorver. E a gente tem esse feeling para identificar que você vai lidar bem com atendimento, você não, eu vou te colocar numa posição mais de retaguarda, você não vai trabalhar com atendimento direto ao público, porque a gente sabe que atendimento ao público é um desafio, né? É um desafio gritante. Então, a gente, no processo seletivo, também consegue identificar isso, né? Então, até deixo essa dica, né? Não se sinta constrangido para ir numa entrevista de emprego, dependendo do segmento da empresa. Mas lá é só para atendimento ao público. Não, eu falo, pela minha realidade hoje, né, existe um universo por trás ali do atendimento ao público e que eu também preciso de mão de obra e que também tem oportunidades. E aí eu queria aproveitar também para os jovens que estão ouvindo a gente, né? Eu, na idade de 15 a 20 anos, eu nunca me imaginei gravando vídeo, gravando podcast, que tudo bem que na época nem existia, né? Mas é bom para vocês pensarem, porque senão a gente vai com uma verdade, né? Eu não sou boa nisso. Exatamente como você colocou, porque pessoas importantes disseram isso de você e você internalizou aquilo como uma verdade absoluta. Eu não sou simpática, eu não sou isso, eu não sou aquilo, mas não significa que você não pode desenvolver isso. Então, a Fernanda de 24 anos atrás, né, era uma Fernanda completamente diferente. Né? Hoje eu também tenho as minhas inseguranças, tenho os meus medos, sim, mas são medos diferentes da realidade que eu vivo hoje. Então, quando a gente começa a entender que, nossa, a gente pode se desenvolver, o trabalho é um movimento para isso, né? O trabalho desenvolve a gente, né? Então, assim, é uma grande oportunidade da gente servir, da gente entender o que a gente veio fazer no mundo, se faz sentido, se não faz. Então, não perca essa oportunidade porque alguém disse para você que você não era bom o suficiente naquilo. Vá testar.
tem que tentar, né? Tem que tentar. E aí eu recebo jovens, eu tinha medo de vir, mas o meu amigo da escola faz estágio aqui e me falou que é assim. Meu primo, né, é jovem aprendiz aqui e me contou mais ou menos como é. Ele falou que é maneiro, então eu vim fazer entrevista, né? Então tem muito disso também, tem que tentar. Tem que tentar. Eu acho que isso é muito importante, né? E já que a gente tem hoje nessa questão que são poucas horas, né? Então, você pode reservar uma parte do teu tempo para ir lá trabalhar, uma parte do seu tempo para você estudar, não te prejudica na escola, uma parte do tempo para você fazer outras coisas que você gosta e aproveitar esse tempo, porque às vezes você ia ficar em casa o dia inteiro olhando para o celular, ao invés de estar trabalhando, contribuindo, ajudando. Gente, tem uma coisa que é tão legal quando a gente vai para o mercado de trabalho, né, que a gente se sente útil, né? Esse senso de utilidade, né, de, nossa, eu estou ajudando alguém que seja empurrar um carrinho, que seja carregar uma bolsa, né, que seja dar um bom dia, uma boa tarde, que seja entregar uma senha, que seja dar uma orientação. É muito bacana. E sempre que a gente reúne os estagiários, né, eu estou falando de estagiários porque é o maior número que eu tenho hoje lá na empresa. E é exatamente esse discurso, né? Nossa, Priscila, eu não imaginava que ia ser tão legal, eu achava que eu não ia ficar e não sei o quê. Nossa, é muito legal, eu ajudei alguém, fiz isso, fiz aquilo, e é muito bacana. E, claro, a oportunidade de poder trabalhar com o seu dinheiro, né? De começar a entender quanto que as coisas custam, né? Isso é muito bacana, é aquela felicidade, né? No dia do pagamento, você vê aqueles rostinhos felizes. E aí eles combinam e saem, vão ao cinema, e depois a gente vê as fotinhas que eles postam. Daí eu vi que você foi no cinema ontem, mas é muito legal. Muito bacana, muito bacana. Priscila, se o pessoal que estiver escutando a gente aqui quiser mandar currículo lá para a Superpom, como é que faz? Pode enviar para rh@superpom.com. E a gente está com algumas vagas de estagiário e também fechando uma nova turma de jovem aprendiz. Olha que legal, gente. Então não perca as oportunidades, gente, são inúmeras. A gente só precisa aprender a buscar, né? Então, às vezes, a gente fica naquela fala de que, não dá, é difícil. Eu entendo que não é para todo jovem, ok? Cada um na sua realidade, não tem problema. Mas quem puder aproveitar essas oportunidades, né, de ir para o mercado, de entender como é que funciona, o que é de fato trabalhar, né? Eu acho que é bem legal. E é bacana também a gente desconstruir essa ideia do medo de ir para um processo seletivo pelo fato de você não ter experiência. Né? O programa de estágio de jovem aprendiz é exatamente para isso, para te dar essa possibilidade da primeira experiência, da nova experiência, né? Então, assim, a gente até comentou um pouco no podcast anterior sobre trabalho voluntário, né? Eu sempre acho muito bacana quando eu entrevisto um jovem que ele, mas eu trabalhava, mas não recebia nada por isso. Eu ajudei alguém em alguma coisa e não recebi, eu ajudei meu tio. Eu entrevistei uma menina recentemente que ela é da escola de samba Imperatriz de Olaria. Mas o que você faz lá? Eu coloco a miçanguinha nas fantasias, né? Falei, cara, isso é incrível, né? Jeitosa, caprichosa, né? Lidar com essas coisas minuciosas é um talento, né? Ela, mas isso conta? Eu falei, claro que conta, né? O outro, mas eu toco violão na minha igreja. Isso é bacana, você tem habilidade para música. Cara, isso é incrível, né? Então, assim, na maioria das vezes não se coloca isso no currículo, né? Mas, assim, deixando muito claro que isso é de uma preciosidade imensa, né? Muito bacana, trabalho voluntário, se você ajudou alguém, se fez alguma coisa, independente de remuneração ou não, né? Qualquer área que for, é importante citar isso também no processo seletivo. Os seus processos lá são individuais ou em grupo? Individuais. São individuais. E como é que você percebe a menina do menino? Hoje você acha que as meninas são mais despachadas, são mais conversadas, os meninos são mais retraídos? O que você vê aí nessa média? Sim. Inclusive hoje eu conversei com o meu diretor sobre isso. A gente fez um processo seletivo e 90% eram meninas, né? A maioria delas, Fernanda, já tinham ajudado alguém numa lojinha, já tinham ajudado o pai. Uma fica com o neném, o filho mais novo, para a mãe poder trabalhar. E os meninos estão demorando a ter essas experiências. Hoje, para mim, isso é muito claro, que as meninas, não sei porquê, não sei se existe uma explicação científica para isso, mas as meninas estão muito mais à frente em questão de desenvolvimento, amadurecimento. Para mim, isso é muito claro mesmo. Sempre mais... A comunicação das meninas está muito melhor, eu percebo isso de forma muito clara. E aí eu tenho algumas atividades em que eu preciso que sejam meninos, né? Dependendo do segmento, do que eu vou definir ali de atividade. E hoje eu tenho mais dificuldade em contratar os meninos. Então, meninos que estão ouvindo a gente, pais de meninos, né?
vamos trabalhar mais essa questão, né, de fazer algum trabalho, né, voluntário, e pode ser qualquer coisa, gente, né? E trabalhar mais a comunicação dos meninos também, né, para que eles se saiam melhor ainda na entrevista, para que eles se sintam mais à vontade. Então, a gente tem um trabalho enquanto pais, tios, avós, aí, responsáveis por a gente buscar essa comunicação. É tão bonito quando a gente senta, né, ao redor de uma mesa e tá todo mundo conversando, ao invés de estar todo mundo teclando no celular. Então, a gente precisa... E a gente... Só que tem uma coisa importante, né? Porque quando a gente fala de comunicação, a gente não pode esquecer de falar do respeito, né? E aí, respeitar a opinião do outro não quer dizer que você concorde, mas a gente precisa aprender a respeitar a opinião do outro, a respeitar como o outro é, porque a gente tem a mania também de querer que o outro seja do... A gente acabou de passar pelo Dia dos Pais, né? E a gente constrói, né, quando a gente não tem uma consciência do pai perfeito, da mãe perfeita, do marido perfeito, da esposa perfeita, do emprego perfeito, do líder perfeito, né? E não existe perfeição, a gente já falou sobre isso aqui em outros podcasts. Então, quando a gente deixa o outro ser quem ele é, né, a gente aprende muito com isso e trabalha uma comunicação muito mais fluida e autêntica. Agora, quando você quer mudar o outro o tempo todo, então o trabalho aqui não é ficar brigando com o adolescente em casa, falando que ele tem que... A gente precisa trazer essa consciência para ele, né? E é um trabalho mesmo de formiguinha, de conversa. Um dia dá certo, outro dia não dá. Mas mostrar para eles oportunidades, né, de que é possível colocar esses adolescentes praticando esportes, gente, isso também é muito importante, porque é mais um motivo para que eles não estejam com o celular, né, estejam interagindo com pessoas. Então a gente precisa ter esse olhar também para o esporte e ver se essas oportunidades que o mercado está oferecendo, assim como a Superpão, né, que abraça demais os jovens, ver se faz sentido para o teu filho, por exemplo, e não manda o seu filho para um processo seletivo porque você, mãe, porque você, pai, quer. Ele precisa querer, sabe? Antes de tudo, tem que ter a vontade dele. E se ele não quer, por que ele não quer? Né? Conversa com ele, tenta entender. Às vezes ele não se acha capaz, né? Ele acha que não vai dar conta, ele acha que não vai dar conta do trabalho, não vai dar conta do estudo, né? Às vezes ele se acha feio para aquela vaga, às vezes ele se acha, sei lá, gago, às vezes ele... Gente, os adolescentes passam por tantas coisas, né? Que a gente que já passou, às vezes a gente esquece, né? Mas a gente precisa olhar para isso, conversar, né? O que está te bloqueando, né? O que está acontecendo? E a gente precisa trabalhar essa questão deles falarem sobre as emoções deles. E às vezes também pode acontecer de não se identificar com aquela empresa que o pai e a mãe querem que ele vá, né? De repente é um jovem que se identifica com tecnologia, por exemplo, né? Então, assim, tem muito disso também. Às vezes o jovem, cara, eu não me vejo numa padaria. Eu me vejo numa metalúrgica, eu me vejo numa empresa de telecomunicação, eu me vejo no comércio, né? Então, assim, cara, eu não me vejo numa padaria. Então, forçar isso, né? Claro, vai trazer consequências lá na frente. Exatamente. A gente precisa dar essa liberdade, ter espaço para todo mundo. Tem muita coisa, a gente estava conversando aqui antes das gravações, né? Muitas profissões irão surgir que a gente nem imagina que esses jovens vão poder trabalhar, que a gente vai falar assim, nossa, é possível ganhar dinheiro com isso? É possível, tem gente ganhando dinheiro fazendo isso. Então, é se abrir para esse novo e sempre dar a oportunidade da conversa, né? Que a conversa é sempre importante. Pri, quero te agradecer pela sua presença aqui. Vou pedir para você deixar os seus contatos para o pessoal entrar em contato, conhecer a padaria. Então, vocês podem seguir ali a Superpão, né? O Instagram da Superpão, Superpão Nova Friburgo. E vou deixar o meu LinkedIn, que é Priscila Salles, só me procurar lá no LinkedIn, tô lá, com L só, Pris, com SC, Priscila Salles, tô lá no LinkedIn. Muito obrigada, foi uma honra te receber mais uma vez nesse podcast. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre recrutamento e seleção de jovens do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Se você quiser mandar alguma mensagem pra gente ou aqui pra Priscila, manda pro WhatsApp DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ed.com e fernandagonçalves.com.